Seja bem-vindo ao podcast Engenharia.software, o ponto de encontro dos profissionais de tecnologia. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio, o 10º episódio aqui do Engenharia.software. Eu sou o professor Rodrigo Rebouças, aqui do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Federal da Paraíba. Esse podcast é um projeto de extensão aqui do departamento, tá? E nós estamos aqui com meus co-hosts, Deisiane e Jonathan. E aí, Deise, e aí, Jonathan, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, finalmente de volta aqui. Deise, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a proteção dos dados, né? Nossos direitos como cidadãos. Muito bem. Pois é. Esse episódio a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A famosa e temida LGPD, né? E para conversar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a professora Juliana Saraiva. Juliana Saraiva, ela é professora e pesquisadora na área de engenharia de software aqui no Departamento de Ciências Exatas, na UFPB, colega aqui do departamento. Também é formada em Direito na UFRN, tá? Também é certificada LGPD pela Exim. Ela também canta, escreve música, corre, certo? Se eu for falar aqui tudo que Juliana faz, a gente só vai falar sobre isso nesse episódio, tá certo, pessoal? Então, seja bem-vinda, Juliana, tá? Tudo bom contigo? Tudo jóia, é um prazer enorme estar aqui, muito bom, um orgulho danado desse projeto, para a gente divulgar através desse projeto, que é muito interessante, muito útil para todas as pessoas em formação na área de engenharia de software, para os profissionais se atualizarem nos temas diversos e que são transversais ao processo de desenvolvimento de software. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. Ô, Ju, obrigado pelas palavras, é isso aí. Juliana, tem uma coisa interessante nessa tua formação, né, que é engenharia de software, né, professora de universidade, aí resolveu fazer direito, e aí agora, assim, eu conheço, você é a pessoa mais especialista em LGPD, tá certo, em Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que foi essa guinada, assim, né, da área de exatas para a área de humanas Não é? Isso que é tão distante. Pois é. Explica pra gente aí como é que foi isso. Tá, então vou começar de trás para frente. A gente tem que parar de pensar que é distante. Não existe na sociedade superinformacional que a gente tem pensar em computação longe do direito. O direito regulamenta normalmente o que a sociedade, como a sociedade quer viver. E a gente está vivendo num mundo extremamente computacional, digital, de software, de hardware e de ciência da computação. Então, como é que a gente vai pensar na regulação dessa sociedade se a gente não entende como essas coisas acontecem? E vice-versa. Como é que a gente vai desenvolver soluções que respeitam os princípios e os nossos direitos fundamentais se a gente não consegue entender a lei? Então, vamos começar dessa primeira premissa. Tira esses estigmas de grandes áreas, ciências exatas e sociais aplicadas, porque já existiam, inclusive, vários estudos na engenharia de software de que a gente também tem muita parte de engenharia social. Por trás das nossas técnicas de ciências exatas, somos seres humanos que fazemos. E temos as nossas interferências nas soluções, os nossos vieses sociais, nas nossas prototipações, nas nossas interfaces, em como a gente pensa no usuário. Então, desde antes dessa conversa direta de direito com computação, a gente já tinha na engenharia de software vários especialistas tratando de estudos como engenharia social. Então, vamos juntar mais ainda, porque não tem como falar de direito sem computação e computação sem direito. E a minha expectativa é que cada vez mais esses profissionais se comuniquem ou surjam especializações para que eu sou de computação e preciso entender um pouco mais das leis, e eu sou de direito e preciso um pouco saber sobre algoritmos, codificação e como é que funciona um dispositivo ou um computador. Como é que surgiu esse interesse? Eu tenho uma natureza muito ciências exatas. A minha formação toda foi em computação.
Eu sempre adorei matemática e física no meu ensino básico, médio e fundamental, sempre foi assim, mas eu também sempre tinha um cunho muito social. Eu fui presidente do centro acadêmico, eu fui do presidente do DCE da UFPB, eu sempre tive essa coisa de vou ver aqui como é que a gente resolve o coletivo. E isso traz muito são competências e habilidades que o pessoal de direito precisa ter para lidar com pensar em sociedade, pensar no coletivo. Mas a Uhum. natureza exata sempre se sobressaiu, então naturalmente a minha profissão foi nisso. Depois de tantos e tantos e tantos, eu sou uma pessoa super inquieta, como o professor Rodrigo falou, realmente eu não tenho finais de ciclo, já estou pensando em Uhum. outras coisas, faz parte, e para mim isso é a graça da vida, é a gente sair da Uhum. caixa. Em Isso. 2016, eu tinha voltado da Microsoft nos Estados Unidos, voltei para a UFPB, desculpa, para a UFRPE, onde eu era concursada antes, e Sim. fui para a UFPB depois. Eu sabia que existia um choque de realidade, público, privado, instituição muito reconhecida, Instituto de Educação. Então eu sabia dessa realidade, mas você saber uma coisa, você viver é outra. E aí eu estava muito jovem, eu ainda me considero uma criança, mas então, eu era mais jovem ainda, era um bebê, eu tinha doutorado, eu tinha uma experiência com as portas abertas para a Microsoft, na minha carta de recomendação esperava uma aplicação de retorno para trabalhar efetivo, eu estava com algumas limitações acadêmicas que são inerentes às universidades, não é o UFPB, não é o UFRPE, é inerente ao nosso sistema de educação ainda. E não só do Brasil, do mundo. E aí eu disse, eu quero fazer outra coisa. Eu não vou deixar de ser professora, porque eu amo ser professora. Para mim é o meu palco, o melhor de todos, é a minha sala de aula. Mas eu quero mais, que algumas coisas estão me limitando. Vou procurar algum concurso, porque eu também sou super fã de serviço público, certo? Diferentemente do que o povo acha, que a gente trabalha 2, 3 horas por dia, quanto mais eu trabalho, mais eu posto no Instagram. É um objetivo, é uma motivação social, para as pessoas entenderem que 2 ou 3 dias que eu vou dar aula é 1/10 de tudo que a gente faz para dar aquela aula muito boa. Mas tirando Exato. esse parêntese, eu disse, vou procurar um concurso, que eu adoro serviço público, que ganhe um pouco melhor e que abra a minha cabeça. Achei auditor da Receita Federal que não precisava fazer outra graduação. E aí eu comecei a estudar, 6, 7 meses, comprei todo o material, fiz, etc. Mas eu sempre estudei ciências exatas. E você precisa de abordagens e metodologias de como estuda isso, principalmente para concurso. Depois de muita dedicação, porque eu sou muito disciplinada, eu não conseguia ter o êxito que eu gostaria. Eu disse, vou fazer vestibular. Porque eu vou para uma universidade pública, que eu sou super fã, adoro, aprendo as disciplinas do concurso e estudo de graça e de qualidade e passo no concurso. Quando eu entrei, não pode trancar as disciplinas no primeiro semestre, então eu tive que cursar todas. E já comecei a gostar. No segundo, era tudo um. Civil um, penal um, processual um, não sei o que lá um. Só que um de 7, um de 8. Então a gente via um pedacinho. Aí eu disse, gostei desse negócio aí. Então, todo semestre eu vou trancar. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou professora, que agonia, final do semestre. Eu tinha que terminar as coisas da UFPB, terminar a prova, Era uma estudar. correria. E eu estudei em período integral, de segunda a sexta, de 6h45 às 11 da noite. Então, eu vinha de Rio Tinto, quando tinha reunião do departamento. Chegava, jantava na universidade e pegava a aula toda. Então, eu sempre tive isso, vou trancar, vou não, vou trancar. Resultado, no terceiro período, é igual computação. Se você passou do terceiro ou quarto, você se forma e ama o que Isso, aí faz. termina. Do terceiro ou quarto, a mesma coisa em direito. Que passou aquelas muitas filosofias, eu disse, gostei desse negócio aí. E eu não quero ser auditora. Eu acho que eu quero ser advogada. Porque eu consigo conciliar, eu não deixo a minha sala de aula, eu trago as experiências das ciências exatas para dentro da engenharia de software, que a gente tem muito isso que melhorar, e eu Isso. trago a assertividade de engenharia de software, por exemplo, como metodologias ágeis e boas práticas, para o que o povo de Para o direito se direito. enrola, Uhum. enrolou. E aí, desde 2018, eu vim trabalhando com LGPD, o meu TCC já foi com LGPD, e Uhum. pronto, não parei mais. E para
ter um respaldo, e eu tenho muita vontade, sempre minhas pesquisas são muito aplicadas. Então, nada contra quem faz teoria, mas eu gosto de pesquisa aplicada. Resolver uma coisa pequenininha, mas que resolve, do que fazer um livro que ninguém vai ler. Então, nessa história de Uhum. pesquisa aplicada, para eu ter um respaldo na indústria, principalmente jurídica, eu posso morrer de ser doutora. A ideia, muitas vezes, da indústria é que você só sabe ler livros, você não sabe fazer coisas. Apesar do meu histórico também na indústria. Eu fui da Microsoft, eu trabalhei na Universidade da Flórida, não como professora, como desenvolvedora. Trabalhei no Porto Digital como analista de requisitos. Então, apesar desse histórico, quando chegava na indústria, era uma coisa assim, lá vem a professora falar do livro. Aí eu disse, já sei, vou tirar uma certificação. Porque a certificação vai fazer com que respalde o meu conhecimento prático. E aí foi quando, em fevereiro, eu decidi meter o pau, sem fechar os meus ciclos, né? E fazer a certificação Exim específica. Eles abriram em 2021. É uma instituição, assim como o IAPP, Instituição Internacional de Certificações, em distintas áreas, inclusive para direito, e tinha muito voltado à GDPR, ou a privacidade e proteção como um todo. Como a LGPD vem ganhando destaque no mundo como referência legislativa e de implantação junto à NPD, em 2021 eles configuraram uma prova específica para as demandas LGPD. E aí foi essa que eu fiz, específica para LGPD. E assim estou, Uhum. direito e computação. Tudo adoro, tudo adoro. Muito bem. Muito joia. Parabéns pela jornada que eu sei que tá só no meio, né? Tá bom? Ô, Ju, vamos começar pelo começo aqui, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, que não. Bem, ouvir falar sobre LGPD, tem se falado muito sobre isso, né? Inclusive notícias, É essas coisas inevitável, todas e tal, principalmente né? com o boom que foi a inteligência artificial e como ela pode afetar a nossa própria privacidade. Isso. E só um Ah, spoiler para possíveis podcasts no futuro. eu já ia PL convidar aqui. 2338, PL Aham, 2338 está no Senado, que é o Marco Legal da Inteligência Artificial, e eu já pronto. tenho vários indícios de como isso vai repercutir na engenharia de software. Pronto, eu já ia Tem que puxar, todo cara. mundo ficar Estamos, ligado aí. estamos todos sincronizados aqui, porque LGPD é um dos temas. A gente quer conversar contigo, porque tem questões éticas, questões, inclusive, né, de autorais também, de direito autoral e tal. E Também técnicas também, polêmico, técnicas, questões né? técnicas, né, relacionadas com IA, etc. E vamos querer conversar sobre isso também por Vamos aqui, tá? sim. Só um Mas, spoiler, enfim, vocês que estão aí é. assistindo, prestem atenção no podcast que vai ter mais assunto direito e Ah, computação. Muito. sem dúvida. E falando então no nosso foco aqui, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Explica um pouco para quem não conhece, não sabe do que se trata, assim, qual é o problema que a LGPD resolve, né? Explica para a gente aí. Então, bem rapidinho, Uhum, a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, ela é de 2018, mas ela passou 2 anos sem valer. Então, todos os artigos já estavam Sério? publicados, sério. Ela só começou a valer em 2020 para que a sociedade entendesse a importância da proteção dos seus dados pessoais e as instituições públicas e privadas tivessem tempo suficiente de se adequar, porque isso é uma mudança de pessoa, de cultura, de processos e de tecnologias. Não é uma coisa que, estamos protegendo seus dados, daqui a 5 meses uma empresa arrume o dinheiro e vai fazer, principalmente aqui no Brasil, em que os processos burocráticos algumas vezes consomem as inovações. Então, passou 2 anos em vacância, 2020 começou a funcionar parcialmente. Alguns dos seus artigos, como as penas e as sanções, não valiam até 2020, só a partir de 2021. Justamente para que esse processo fosse ainda um processo educacional junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é a autarquia responsável por fiscalizar essa lei e tudo que tange a proteção de dados no país. É semelhante à ANEL, à Anatel e às outras agências reguladoras que vão regulando os mercados, e o que elas promulgam e publicam como resolução servem também como lei.
muitas delas têm um poder fiscalizatório e sancionatório, que é o caso da NPD. Então, ela pode aplicar multa. Ela pode fazer com que a sua instituição não acesse mais o banco de dados porque você usou indevidamente os dados pessoais. Ela Juliana, tem eu fiquei essa com a dúvida. autonomia. É, Diz. a LGPD, ela se aplica a um contexto, por exemplo, mesmo que não seja uma empresa que está trabalhando com dados, ela tem que aplicar todos Pronto, é isso aí os... que eu ia complementar. Ah, Então, ok. nesse contexto dela vingar 2021, tudo dela foi válido. E o que é que ela trata? O que é que aborda a LGPD? Quando uma pessoa natural ou jurídica, ou seja, CPF ou CNPJ, eu posso ter uma empresa instituída ou não, eu posso estar aqui prestadora de serviço com o meu CPF e tratar dados pessoais. Se eu faço isso, a lei também vale para mim. Essa é a primeira grande diferença. Não vale só para empresas, pessoa física ou jurídica que trate dados pessoais para bens ou serviços em território nacional. Então, são todos esses requisitos. Então, primeiro tem que ser dados pessoais. Então, se os dados não são pessoais, não se aplica LGPD. Eu não tenho como nem me preocupar. Mas você imagina um sistema de software sem dado pessoal? É algo complicado. Eu também não consigo pensar rápido. Pá. Então, É. a gente quase que consegue generalizar que a LGPD aplica a todas as empresas de software. Ponto. Ah, É um jogo mas de eu tô. computador. Um jogo de computador, tem Tem a informações sobre o usuário, geolocalização. né? Bom, Geolocalização. se eu não Acabou. me engano, Geolocalização, Acabou. boa. se eu não me engano, Entendeu? Então, eu não muitos consigo. Quando eu jogos têm que vou. utilizar o CPF para fazer a compra. Não sei se. Mesmo os Aham, gratuitos. Mesmo gratuito. é, Pega o endereço EMEC do dispositivo. Dado pessoal. Então, eu não aham. consigo vislumbrar no mundo digital de software, especificamente, uma solução sem dado pessoal. Mas essa é uma premissa. Precisa ter dado pessoal. Se a instituição não trata dado pessoal, nem leia a LGPD. Não vai te afetar. A segunda premissa é que a gente oferte bens ou serviços. Então, eu estou aqui no condomínio, faço uma lista com nome e CPF dos meus convidados, entrego na portaria, esses dados vazam. A LGPD vai incidir para me incriminar de qualquer coisa? Não. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é clara em dizer só vai ser aplicada para a prestação de bens ou serviços. É uma relação privada. Ah, mas vazou, teve consequência para os titulares. A gente vai usar outras leis do ordenamento jurídico. A gente vai usar o Código Civil, o Código Penal, a CLT, porque o porteiro, no exercício do seu trabalho, não fez o que deveria ter sido feito, mas a LGPD não vai incidir. Então, é outra premissa. Não é porque tem dado pessoal que vai ser LGPD. Precisa prestar bens ou serviços. Aí, a outra pergunta que eu faço para software. O que é que a gente faz com software? Como ciência meio? Presta bens ou serviço? Uhum. Vocês conseguem ver uma empresa de software que não se aplica LGPD por essa outra premissa? Eu não. Eu não consigo jogo rápido. Aham. E a outra premissa é em territórios nacionais com seus adendos. A LGPD traz algumas variantes, mas a gente, por exemplo, ter filiais no Brasil se aplica, ser a sede no Brasil, mas os dados estarem sendo tramitados em outro país se aplica, afetar um brasileiro se aplica, afetar um estrangeiro em território nacional se aplica. Então, esse território nacional, ele se abre um pouco mais de expansão. Mas, a grosso modo, é isso. É uma lei que visa proteger os dados pessoais de instituições ou pessoas individuais que tratam esses dados para fornecer bens ou serviços. E regula o que pode, o que não pode e o direito dos titulares. E a última coisa que eu acho que é relevante a gente deixar claro é que tratamento é o termo que é usado na lei em toda a literatura jurídica e doutrinária para identificar tudo que você faz com o dado e vocês pensem de forma expansiva. Coleto, visualizo, compartilho, deleto, transfiro numa rede de fibra ótica. Qualquer coisa que se faça com o dado pessoal é para a lei chamada de tratamento. Não existe uma lista
mínima, existem alguns exemplos, mas no futuro, essa lei está preparada para o futuro. Quando a gente vier a fazer sei lá o quê, com sei lá que dispositivo, com sei lá que inteligência artificial, mas que trata dados pessoais para bens ou serviços, se aplica a LGPD. Então, quem é Uhum. afetado? Todas as empresas, todas as indústrias, todas as prestações de serviço, todos os softwares, todo o processo de desenvolvimento. Por isso, o Uhum. meu desespero em fazer com que as pessoas de engenharia de software entendam que não é balela. A lei está vigente. Existem. Eu fiz uma consulta ontem para a capacitação que eu dei. Tem só em 2023, 2.108 processos judiciais que tratam privacidade e LGPD nos tribunais no Brasil. Então, não é Uhum. brincadeira. As pessoas físicas, CPF, e as pessoas jurídicas, CNPJ, majoritariamente empresas de software, as grandes, por exemplo, Uber, Meta e seus Facebooks, etc., são essas pessoas que estão nos polos dos processos. Então, a gente precisa se atentar mesmo, mesmo. Não Uhum. sei se foi claro ou se foi muito, mas acho que são os pontos Juliana, principais. mas Ô, então eu Daisy. tô com uma dúvida. Um exemplo, eu quero colocar um sistema de comércio eletrônico no ar. Um exemplo, um mercadinho. O que eu preciso me preocupar? Com a LGPD, Uhum. a LGPD, junto com algumas normativas da NPD, vou dar só um parêntese para poder explicar de onde vêm essas recomendações. A LGPD tem um outro complicador de compreensão, é que ela não se esgota nela em si. Você entender a LGPD, os 55 artigos que tem, com as suas alíneas e incisos, não significa dizer que você entende a LGPD, porque ela é transversal ao ordenamento jurídico. Ela fala, por exemplo, com o marco legal da internet, ela fala com lei de acesso à informação, ela fala com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz premissas do Estatuto do Idoso. Então, no final das contas, eu vou ter que entender um monte de coisa para saber realmente, na prática, como é a sua pergunta, como e onde eu vou aplicar. Como eu vou transformar essas leis em boas práticas? E isso é que traz uma complexidade de falta de profissionais, porque eu vou aqui ler a lei, alguém de direito, eu entendi tudo. Rapaz, eu acho que você não entendeu, não. Aí o outro detalhe, a NPD, como eu falei no começo, ela traz uma série de publicações que está previstas em lei mesmo. Tem lá artigos. A NPD irá publicar modelo de relatório de impacto de dados pessoais. Tem na lei isso. Então, quando você vai na NPD, ela vem publicando uma série de documentos. Cada documento desse é 50, 100, 200, 45 páginas. Algumas delas são boas práticas e recomendações, você faz se quiser, ela está só dando as dicas para você não quebrar a cara, mas algumas delas são resoluções, e as resoluções servem como lei. É como se essa resolução todinha tivesse entrado dentro da LGPD. E quando você vai ver, a LGPD tem 500 páginas, porque são as Uhum. 55 artigos, mais tudo que a Mais NPD faz, as orientações. E mais você as está orientações falando. todas. Isso, você está falando ANPD, para quem está nos ouvindo, né? Que é a Isso, Autoridade Nacional Autoridade de Nacional de Proteção Proteção de de Dados. Dados. Isso. Pronto, só E para, tem às vezes, no isso, áudio. Uhum. isso. E tem um processo, ela tem um papel sancionatório, fiscalizatório, Entendi. regulatório, educativo. Então tem tudo Uhum. isso previsto na própria LGPD. E aí, voltando à sua pergunta, nesse contexto, que é complexo, que Uhum. inclusive a ANPD ainda não conseguiu finalizar todas as publicações previstas. Existem Uhum. vários parágrafos e vários incisos da própria LGPD que a ANPD não conseguiu estar fazendo. A cada 2 Uhum. meses, agora mesmo está aberta uma audiência pública para ver como regulamenta transferência internacional de dados, que é o que a gente faz quando a gente usa Google Drive, Dropbox, OneDrive. Isso não Uhum. necessariamente está aqui. E hoje, de forma prática, tem um grande problema nas indústrias que estão investindo em hardware para ter servidor local, porque quando usa nuvem, está tendo uma complicação enorme. Uhum. Uma complicação enorme de muitas leis internacionais ou que a LGPD proíbe, porque o seu backbone, a entrada é lá no Paquistão, que não tem proteção de dados, então só por isso, pelo compartilhamento, que para a LGPD é um tratamento, você está infringindo a Uhum. lei. Vê,
A sua empresa está toda certa, treinada, usando todos os softwares adequados, a infraestrutura legal, mas um serviço de nuvem que você usa para um projeto de desenvolvimento está tendo uma porta de entrada num país sem regulamentação. Isso faz com que, para a LGPD, a sua empresa esteja infringindo a proteção dos dados pessoais. Então, como Tá, fazer na então, prática? Pode falar, pronto, Rodrigo. isso. Aham. Não, assim, só um ponto então quer dizer que na LGPD há uma restrição de que se eu for utilizar um serviço de um outro país, esse outro país também tem que ter uma lei de proteção de dados vigente, ou o Ou você serviço tem que ser assegure compatível com com o o que que tem previsto na preconiza a LGPD. nossa na LGPD. Exatamente. Tá, É a mesma entendi. coisa de você fazer uma receita de bolo todinha e botar um ovo estragado. Sim, Não adiantou. sim. É. Tudo vai sair Tipo, ruim. se eu armazeno dados, né, pensando aqui de forma bem prática, eu pego, armazeno Uhum, lá a lista dos meus clientes, né, e uhum, armazeno isso num banco de dados que está num servidor, como você disse, sei lá, Paquistão, usando de forma genérica, nem sei se o uhum. Paquistão Isso eu tem também nem questões, sei, hein, né, Paquistão, nada disso. enfim, então está em um outro país, e aí de repente lá nesse outro país, alguém que está lá gerenciando esses servidores, de repente não tem mecanismo de segurança, alguém pode chegar lá, meter a mão, acessar os dados, fazer uma cópia dos dados, e você não tem Isso, controle sobre isso, de para onde esses seus dados que estão armazenados em outro país podem vazar, por exemplo, né? Imagine exatamente. que um hacker, você protege tudo bonitinho aqui, mas alguém vai lá e faz um leak, né? Ou seja, é um vazamento de informações lá num país qualquer, né? E aí, de repente, Isso. você tem E você é bronca punido. E e você é você é punido. punido. Porque Entendi. a LGPD, para a LGPD, a responsabilidade é solidária. Eu não quero saber de Certo. quem foi a culpa e a responsabilidade é objetiva. O que é isso para direito? Eu não quero saber se é Uhum. culpa. Você sabia do risco negócio. E essa lei, assim como outras que estão vindo voltadas para software, estão muito rigorosas. Porque o que Uhum. acontece? O estrago que é feito na vida real das pessoas a partir do momento em que isso é vazado é quase irreversível. Por mais que o Facebook mande uma notificação garantindo que tirou aquele compartilhamento indevido, por exemplo, de um nudes, ninguém tirou foto da foto, ninguém tirou print do print, ninguém tirou foto do Uhum. celular e está passando não mais na Meta, mas pelo WhatsApp ou pelo Twitter ou por sei lá onde. Então, a Uhum. garantia de que aquilo vai ser reversível é muito difícil. Para isso, as leis estão Isso. rigorosas, para que a gente não pense mais em requisito não funcional de segurança como uma Uhum. opção. Não é Isso. opção. A gente não pode botar o software bugado, vulnerável, sem camadas de Uhum. segurança no ar e depois a gente vê o que dá, como é culturalmente. A gente que trabalha com Entendi. engenharia de software há muito tempo sabe quanto que é difícil lidar com os requisitos não funcionais, todos eles. Isso. Testabilidade, o próprio débito técnico, manutenibilidade, etc. Mas a questão de Uhum. segurança, muitas vezes, quando você ponderava esses requisitos, eu prefiro desempenho do que segurança. Eu Isso. prefiro Uhum. manutenção do que segurança, porque esse software não dá para ele virar legado rapidinho. Eu É. tenho que manter e modularizar, entendeu? Então E tem, complica muito mais. Não é opção e, mais, hein, galera? Não é opção. Segurança pois é, não é e opção. tem essa questão de segurança, tem também os dois aspectos, né? Que assim, quando a gente fala em segurança de invadir seu sistema, derrubar o sistema e tal, todo mundo se preocupa, né? Então, isso é um Sim. aspecto daquela segurança que deixa seu sistema fora do ar, que vai Que é sair na mais de mídia e infra, tal, que que é é de mais de infra. infra. Isso, exatamente, que está Aham. associado. Agora, você está trazendo exatamente um nível de segurança que é uma segurança legal, uma segurança sobre o controle dos dados, de acesso, esse tipo de coisa, que Isso. a gente sabe que, enfim, a cultura, né, é muito pesada, né? A gente teve aquela situação de uma lei, você sabe dizer, eu não sei, mas que norteia atendimento, né? Centrais de telefone Sim. de atendimento, Uhum. né? Que Sim. De inclusive botar o 0300 na frente. normatizou Uhum. isso e tal, e as empresas simplesmente se lixaram para isso, Tô né? nem aí. Criam Uhum. mecanismos aí para ficar Continuar buzinando no enchendo o celular da saco. gente de toda forma, e aí eles fazem aquela conta de que é mais, digamos que o ganho que ela tem, né, subvertendo, né, infringindo a lei, é muito maior do que o ônus que ela está tendo com
denúncias e reclamações e coisa parecida, a conta Exatamente. está fechando e aí está mantendo, né? Continuamos, E exatamente. continuamos assim, né? A gente sabe que é Exatamente. assim, infelizmente. Aí, só voltando ali, a gente falou então nesse ponto que Deisiane perguntou, né? Se a gente, um cara no mercadinho, digamos, queira colocar um site Um no ar e tal. sistema. Aí, então, Uhum. o lugar onde a gente armazena é uma preocupação, né? Isso. As informações que eu vou buscar das pessoas, tem alguma limitação? Eu posso pedir qualquer informação? Pronto. Como é que Tem impacta de prazo para forma... Pronto. armazenar? Isso. Como é Isso. que impacta de forma geral? Uhum. Como coleta e o que coleta. Eu fui analista de Certo. requisitos e trabalhava para o governo. Muitas vezes eu não Uhum. conseguia falar com as pessoas do governo pela dinâmica. Eu ia para as Uhum. reuniões e pegava tudo que eu podia. Depois eu filtrava. Isso. Eu não sabia quando eu ia conversar de novo. Não É. rola mais. Quando eu estou falando de dados pessoais, antes de fazer o levantamento de requisitos, independentemente da sua técnica, observação, sistema legado, código-fonte, GitHub, não interessa. O que eu preciso para desenvolver a minha solução? Depois, a finalidade dessa coleta. Depois, a forma com que eu compartilho. A forma com que eu armazeno. A garantia e a rastreabilidade que eu tenho de deletar essas informações, e eu preciso ter comprovações, e aí vem técnicas de persistência de log, também não são mais opções. Diferentes log de sessão, log de acesso, log de transação, log de mexer em código-fonte. Então, persistências e logs não são mais opção. Precisa ter, porque a lei pede uma explicabilidade algorítmica para garantir que aquilo foi feito. E a gente não vai poder mandar para o juiz um CSS, um bytecode, um .class, um .java, um .jsf. A gente de computação vai ter que dar um jeito de explicar e garantir numa possível auditoria ou processo judicial e administrativo que a gente fez aquilo. E outro problema que a gente tem com a eliminação é, beleza, não vou ter problemas. Se o titular do dado pedir para eu tirar, eu tiro de jeito maneira. Para cada dado pessoal, dentro dos processos, das atividades da sua instituição, você precisa de uma tabela de temporalidade para saber quanto tempo você vai armazenar, quanto tempo você vai eliminar temporariamente do grande sistema, mas deixar, por exemplo, numa fita física, offline, e quanto tempo você vai eliminar permanentemente. Ou quanto tempo você precisa guardar para sempre. Porque existem outras legislações que conversam com a LGPD, por isso que eu disse que ela não é tão simples de se aplicar, que pedem que você guarde esses dados para sempre. Por exemplo, informações dos alunos nas universidades. Elas precisam estar os históricos escolares para sempre. Então, eu não posso chegar na UFPB. Mas na LGPD está dizendo que o direito do titular é ele tirar o consentimento ou tirar os dados na hora que ele quiser, exceto quando existem outras previsões legais. Então, até eliminar não é tão simples. Desde a parte de coleta, e outra preocupação que a LGPD diz é que essa preocupação com a segurança dos dados precisa ser desde a fase de concepção, então focão lá na engenharia de requisitos, até a fase de entrega e vida do sistema para sempre. Tranquilo, meu processo de desenvolvimento está ok, entreguei o sistema, vou fazer só suporte. Esse suporte, amigo, essa evolução e a manutenção do sistema tem que estar sobre a égide da LGPD, porque ela vai ser igualmente cobrada, todos os seus artigos. Juliana, então, o bicho pega. Eu já tô suando frio aqui. Aí, vai lá. Eu tenho uma dúvida. Bem, leis, elas estão vindo para dizer, tem que ser feito dessa forma, tem que estar desse jeito certinho para você poder processar dados pessoais, correto? Sim, senhor. Bem, você tinha falado que meio que existe uma tabela de recomendações para os desenvolvedores seguirem. Recomendações que, do ponto de vista legal, você está tratando o dado legalmente, com anonimato, pode-se dizer. Então, basta simplesmente seguir esse passo a passo ou ter um profissional que direcione o desenvolvimento de um software. Vou responder, entendi. Para dizer assim, estou tranquilo, vou dormir em paz, está tudo certo. Exato. Estou ganhando dinheiro, mas não estou fazendo mal a ninguém.
né? Sinceramente, se tratando de direito, eu acho isso impossível. Mas vamos lá, responda, Joana. Juliana. Gostei, Bem, adorei. foi uma ideia. Eu acho que é impossível Vamos dormir. lá. Vai lá, Ju, diz aí. Vamos lá. É o seguinte, a NPD vem tentando trazer boas práticas e traduzir essa lei que é super principiológica. Para quem não tem muita familiaridade, por exemplo, com metodologias ágeis, que lá a gente discute princípios e boas práticas, a gente pode entender que, em princípio, são bases teóricas que fundamentam as grandes decisões e que, normalmente, eles são abertos, subjetivos e contextualizados ao tempo e ao espaço em que a sociedade está vivendo. O que significa dizer que, na prática, a gente não sabe o que faz. Porque diz assim, olha, o artigo 45 da lei tal diz, você precisa ter segurança. Ok, isso é um antivírus? É um anti-malware? É VPN? É proxy? É treinamento? É usar um framework de segurança como o WASC? É usar a solução da Microsoft de desenvolvimento seguro com todos os pré-requisitos no processo de desenvolvimento? Eu não sei o que é isso, para dormir em paz. E esse é um grande problema que eu estou tentando trabalhar. Eu bem pequenininha, falta o mundo todinho, porque eu não quero fazer isso só, eu quero ter vida, eu quero andar de bicicleta, eu quero tocar meu violão, tudo normal. Então não tenho nenhuma pretensão dessa. Eu sou uma formiguinha que preciso que vocês sejam replicadores disso. A gente precisa aprender a traduzir esses princípios em boas práticas. A NPD vem tentando, mas a maioria da linguagem ainda é principiológica. Existe o site da Secretaria do Governo Digital com algumas iniciativas, e lá tem modelo de política de segurança da informação, modelo de política de cookie, modelo de planilha de inventário de dados pessoais, modelos de processos com videoaulas, com cursos que o governo federal deu online, forneceu gratuitamente. Então, existem essas iniciativas, mas a gente ainda, na minha concepção, está muito incipiente sobre processos, modelos, maturidades e ferramentas. E aí é onde entram duas das iniciativas que eu estou bem à frente. Ou muito envolvida, ou envolvida no sentido de ter interesse para a engenharia de software. O primeiro é que um dos resultados do meu pós-doc é um observatório de software LGPD. A gente, de acordo com todas as coletas que eu fiz, que foram muitas coletas práticas, em indústrias, com desenvolvedores, analistas, etc., entender a realidade de como funciona isso e fazer um mapeamento disso com a LGPD. Quais seriam as soluções para a gente fazer isso de forma legal, para a gente testar? Porque a LGPD e a segurança precisa ser pensada em todas as camadas de estrutura, não só na de infra, de transporte, de enlace, mas na camada de aplicação, que é onde está a engenharia de software. Majoritariamente, a gente precisa pensar em segurança. Então, uma coisa é criar esse observatório, ele vai ser oficializado no finalzinho desse mês, e a gente, com isso, propor um modelo de maturidade, de adequação à LGPD no Brasil, parecido com o MPS-BR, porque o governo federal tem um modelo de diagnóstico que dá vários estágios para as instituições, não só de software, qualquer instituição. Se está no inicial, aprimorado, não aprimorado, etc., com uma pontuação de 0 a 1, 0,0 a 1,0, mas não diz como é que eu estou, o que eu preciso melhorar, se é porque está faltando uma política de cookie que eu não sou boa, e mais do que isso. As perguntas que ele faz no diagnóstico são respostas: tenho, não tenho, estou planejando em ter e tenho certeza que tenho. Só que quem é que diz essa certeza? É o ser humano, que pode só dizer que tem certeza. Eu tenho uma política de segurança da informação que é um PDF, mas o conteúdo da política é o que preconiza a LGPD. Aí outra questão que a gente tem aberta em engenharia de software, que é o que eu estou tentando também me envolver, é automatizar esses processos. Mas eu só posso automatizar os processos com scripts, soluções, frameworks, quando eu souber como é. E a gente está na fase ainda de como é mesmo que eu vou fazer. Deixa eu ver, eu vou ter que pegar uma planilha do Excel mesmo. Depois que eu entender a estrutura da planilha do Excel, eu faço a macro. Depois da macro, eu faço um sistema de informação. Depois de um sistema de informação,
eu faço um sistema de IA de suporte à decisão. Mas eu não tenho como pensar na IA se eu não tenho a estrutura da arquitetura da informação ainda. E eu acho que hoje, no Brasil, a gente está muito mais na fase de arquitetar as soluções de boas práticas. Boas iniciativas. As ISOs da família 27000, elas vêm pensando em proteção de dados a nível de software anos-luz. Não é de LGPD. Então, se eles protegem dados, de maneira geral, os dados pessoais estão nesse bolo. A gente pode começar pela ISO 27002, que é um dos trabalhos que eu estou fazendo, que é tentando traduzir essas boas práticas que a gente já tem na engenharia de software há muito tempo. E é uma ressalva que eu dou. Eu espanto as pessoas, e eu quero espantar mesmo, para que elas se atentem à proteção dos dados pessoais, porque a partir de 2022 passou a ser direito fundamental na Constituição, através de uma emenda constitucional, assim como os outros direitos de dignidade da pessoa humana, liberdade de ir e vir, privacidade, proteção a dados pessoais, agora está na nossa Constituição. Significa dizer que vai ser muito cobrado, porque é fundamental para a nossa existência. Então, ao mesmo tempo que eu quero espantar o pessoal de desenvolvimento de software, que a gente precisa se atentar, é dizer que, na minha concepção, não vamos reinventar a roda. Não vai ter modelos de processos de desenvolvimento novos. Não vai precisar de novas linguagens de programação, porque Java, Perl, C Sharp, C++, Go não funciona. Python, não existe isso. A gente vai continuar com tudo que tem. A engenharia de software tem um histórico enorme de excelentes soluções. Muitos profissionais que vêm desenvolvendo as soluções muito boas. A gente precisa de um paradigma de pensar em segurança como inerente ao processo de desenvolvimento. A gente só precisa pensar nisso. E não reinventar a roda, entendeu? Entendo. Agora uma questão até, uma pergunta assim meio polêmica talvez, não sei, mas vê só, desses 2000 e tantos processos que você citou no início daqui da nossa conversa, 108. 2.108 processos ligados à LGPD, judiciais, né? hein? Porque tem o administrativo. Os sancionatórios da NPD têm outro número e eles correm em paralelo. Eu posso estar respondendo na seara criminal, civil, trabalhista, e a NPD está em cima de mim também. Pode ser ao mesmo tempo, certo? Entendi. Minha pergunta é, assim, as pessoas, que uma coisa que eu tenho refletido muito também nos últimos tempos é sobre o quanto a tecnologia, a computação, né, essa ciência sobre os dados, sobre o processamento da informação, parará, ela é percebida pela população comum, certo? Digamos, não pessoas da área de tecnologia, de tal, parará, sociedade mas como um todo. A sociedade como um todo, né? Será que as pessoas elas não têm ciência de que quando preenche uma coisa, tá lá o dado dela, de que se de repente o seu dado vaza, ou o seu dado é usado para fazer uma propaganda. Eu não vou chutar percentual aqui, porque seria leviano, mas uma grande maioria da população não tem a menor noção, certo, do quanto a tecnologia, de quanto os seus dados estão sendo manipulados, utilizados, Como essa população inteira não tem essa noção, você não acha que a gente vai acabar caindo, né, na história lá do telecom, né? Do telecom, entendeu? E, tipo, eu tenho uma tese sobre isso. Né, assim, né, que de repente as empresas vão dizer assim, sabe uma coisa, tá aqui teus dados, porque assim, só abrindo um parêntese aqui, eu vivo com raiva dessas empresas. Pronto, teve um jornal online que eu resolvi entrar na onda dele de fazer o teste de 30 dias gratuito, né, para acessar as notícias. Por que eu fiz isso? Eu fiz tal. Quando terminou, ele, foi lá, antes de terminar, eu entrei no chat para poder cancelar. E eu sei que existe uma lei que diz que eu tenho que ter um botão para cancelar, que eu não preciso entrar num atendente. Isso. Não é assim? Nada de botão, né? Fui lá, passei 1h30 num chat. Dá para você ganhar uns 2-3 mil reais ainda no juizado especial. Pois é. Não é nem telefone que você sai andando pela casa, é chat que tem que ficar com o computador ligado e tem que ficar atualizando, senão perde a sessão, pá, aquela coisa toda. Eu perdi um tempão. O que aconteceu? Eu falei com o atendente, ele me cancelou,
certo? Aí depois recebi uma mensagem dizendo que ele tentou me ligar para confirmar o cancelamento, certo? Como não conseguiu, manteve a assinatura ativa. Diga aí que coisa absurda, entendeu? Porque eu bloqueei meu celular para receber ligações, assim, eu só recebo de gente conhecida, eu sofro com isso, enfim, mas enfim, eu consigo viver assim, mas qual foi a minha solução? Eu entrei pelo site, fui lá, criei um cartão virtual, né, do meu banco, coloquei um novo cartão e bloqueei, certo? Pronto. Aí, ou seja, ele agora não consegue mais me cobrar e foi a solução que eu encontrei. Então, assim, não tá nem aí, né? Não tá nem aí, tá? Da mesma forma, eu cheguei para outra dessas empresas e disse, olha, eu quero, segundo a LGPD, eu quero me mande um e-mail, alguma forma, todos os meus dados você tem armazenado, e segundo, eu exijo a exclusão de todos os meus dados, entendeu? O atendente disse, ok, tá bom, beleza, papo, nunca recebi, né? E quando eu fui lá tentar cadastrar novamente um outro usuário, tava lá meus dados, entendeu? Eu disse, poxa, então, sabe aquela coisa A lei de. não pega. Aí lá vou eu, atrás de um advogado para entrar com ação contra alguém. Nem evidências eu consigo ter, um print de um chat. Até isso é difícil para nós consumidores, né? Então, o que tu acha? Assim? Será que esse negócio vai Vamos pegar lá. mesmo? Olha, minha gente, esse podcast tem que ser umas 3 horas. Vocês que estão aí escutando, continuem escutando, porque é tudo babado. Eu vou dar uma bafo. esticadinha, tá certo, nele? É Pode ficar babado tranquila. É o seguinte, com relação a isso, vamos botar em perguntas e respostas. Essa lei pega? Pegou, já. Eu não sei os jovens aí, né, Jonathan e Daisy, que são de Ben 10 e Teletubbies para frente, mas a minha galera, tipo a de Rodrigo, a gente é da galera de chegar o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Então eu lembro demais. Vai pegar não, isso daqui não vai pegar nada, isso a gente não tem direito a nada. Minha gente, hoje eu tenho uma segurança tão grande, se a minha camisa tiver o botãozinho torado, eu vou lá lindamente e tenho mais o discurso pronto, CIA. Você não vai trocar, tudo bem. Você quer ir para o juizado especial para eu pedir 4 ou 5 mil reais de indenização? Porque eu posso dizer que essa camisa, inclusive, eu ia para o Congresso fazer uma palestra e ia dando moral. Caramba, Ju, eu acho que eu vou fazer direito, viu? Só por esse teu argumento aí, que eu quero ter essa segurança. Aí, o que é que acontece? Direito do consumidor pega, não pega, não pega? Pegou. Hoje todo mundo, assim, sabe? Assim, é o meu direito do celular. Pode ser, assim, o carroceiro que não tem nenhum estudo, mas que tem um celularzinho dele lá para olhar. Ele vai lá e dizer que é o meu direito. Ele liga para um 44 da TIM e desce o cacete, chamando o direito do consumidor. Além disso, as instituições governamentais, por isso precisa dessa máquina funcionando. O PROCON é ativo nisso. Então, realmente, não vai ser só o consumidor de ir em 2 supermercados e dizer que a pipoca no mesmo bairro está R$5 e R$2. O PROCON tem ações de fiscalização para fazer com que os direitos coletivos como esse sejam respeitados. Então, eu acho que a LGPD, semelhante com o direito do consumidor, tem 2 vertentes de implantação e eficiência e de que sim, as empresas precisam e as instituições públicas precisam pensar em solucionar o mais rápido possível. A primeira é que as instituições governamentais estão em cima. Existe um site na NPD, você pode botar Google simples, não precisa decorar nada, ANPD, denúncias e petições de titulares. Gratuitamente, sem advogado nenhum, você pode peticionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, juntar as provas que você tenha ou não. Eu consegui dar print, eu consegui gravar a tela do meu celular, eu botei no Viva Voz e gravei como se fosse uma conversa de áudio no celular da minha esposa do WhatsApp. Com provas ou não, você faz denúncias ou você faz petição de você como titular do dado, detentor do dado, a uma instituição para que a NPD olhe o que você tenha de narração para ver se é recorrente essas denúncias, essas petições. Eu não tenho prova, mas eu e mais 50 mil pessoas de Natal reclamaram da mesma empresa. A NPD vai fazer alguma coisa. No mínimo, vai dar uma chegada lá e dizer assim, começa assim, não é nem pela sua denúncia, é dizer assim, você está adequado à LGPD? Vamos fazer um checklist. Você tem um encarregado? Você tem uma política de segurança? Cadê a de privacidade e proteção de dados?
Você tem um sistema com aviso de cookie? Pronto, aí ela já começa a se lascar daí. Não é nem da sua petição. Então, uma vertente para pensar na LGPD pegada no dia de hoje é que já existem esses processos gratuitos no site e fácil de achar. Denúncias e petições de titulares. Qual a diferença? A denúncia é geral, você pode dizer que alguma coisa que não foi nem com você. Estão usando câmera aqui na minha rua, não pega a minha casa, mas até o meu vizinho tá dado pessoal no WhatsApp de todo mundo. Essas câmeras foram colocadas em poste pelo grupo da comunidade e estão fazendo, então pode ser uma denúncia que não necessariamente está voltada a você, mas ao coletivo, e pode ser uma petição do titular, dizendo, eu infringiram a LGPD. Essa é uma vertente. Assim como o PROCON, a NPD vai chegando, e a primeira multa aplicada pela NPD não foi para o Facebook, nem para o Twitter, nem para a Uber, foi para uma microempresa de telemarketing, chamada Telemac. Então, sim, vai chegar aí, lá na Casa de Chapéu, no interior de não sei de onde, numa empresa micro ou numa startup de 2 pessoas. A segunda vertente de chegar é a conscientização das pessoas. Por que que a CIA hoje, quando eu chego com o meu botãozinho quebrado, ela troca? Porque ela sabe que se não fizer isso, o consumidor já sabe, de forma gratuita ou com defensor público, ou com uma pequena causa, sem advogado, ir lá e dar entrada no processo judicial. Então é mais barato trocar a camisa. A partir do momento em que a sociedade, e isso é o nosso papel aqui, o nosso papel de quem está no podcast, o papel de quem está ouvindo o podcast, de entender os direitos e executar. Vou dar um exemplo. Eu faço terapia, graças a Deus, senão era a louca das loucas, e no meu prédio tem reconhecimento, no prédio da minha terapeuta tem um reconhecimento facial. Eu disse, tudo bem, eu quero ver a política de proteção de dados, para eu assinar o termo de consentimento. Não, a gente não tem isso aqui não. Eu disse, pois então eu não vou entrar. Mulher, deixa de besteira, não sei o que lá. Eu disse, olha, com a minha carinha, você abre uma conta no Nubank, porque ela está em movimento. Com a minha carinha e juntando a minha voz, que é pública, no meu Instagram público lá do Instagram, você junta os dois no IA e conversa com outras pessoas como se fosse eu. Então, você pode roubar minha identidade, você pode roubar o meu dinheiro, você pode usar a minha rede social e eu não recuperar mais e ter uma dor de cabeça privada. Você pode enviesar as minhas opções de compra na internet. Você pode fazer uma ruma de coisa com os meus dados pessoais e eu não vou dar a minha cara. E o pior, Ju, é que pode ser até que a pessoa não tenha essa intenção, ou a empresa que está. Não, nem sabe. Mas os dados A podem empresa ser de software. roubados, né? Isso. Alguém pode Exatamente. invadir, pode aceitar, Mas eu enfim. fui dizendo de uma forma delicada e como uma forma de educação para a moça também, que ela não tem culpa. Aí eu disse, mulher, é o seguinte, eu trabalho com LGPD, isso daí é muito perigoso. Não, mulher, não, isso é coisa da televisão. Eu disse, mulher, porque eu estudo. Então, você vai dar um jeito, porque eu não vou dar a minha carinha. Resultado, aí veio o gerente, aquela confusão, eu saí de mulher confuseira, sei que lá. O segurança cadastrou a cara dele, então toda vez que eu vou chegando no dia da minha terapia, ele já faz aquela cara de bolacha, vai lá no cadastrinho, bota a cara dele, mas eu não dei. Eu vou conseguir mudar o mundo? Não, mas eu vou conseguir as pessoas, o máximo que eu puder. Então, quando a gente tiver essa conscientização, eu penso na minha riqueza em 2026. Para mim é o prazo de eu ser milionária. E eu adoro dinheiro, certo? Eu adoro serviço público, adoro fazer caridade, mas eu adoro dinheiro, porque eu gosto de comer bem, eu gosto de viajar, adoro. E precisa de dinheiro. E eu me vejo milionária em 2026 com pequenas causas de direito de proteção de dados. Então, a beleza, vai chegar na empresa lá, sei lá, não precisa ser o Facebook não, minha gente, nem 123 milha que tá aí na bombação. É as pequenas mesmo. No condomínio, vocês estão usando aí meu dado, quem está acessando o síndico e o porteiro. Vamos saber, mas por que fulana? Mas por que fulana tá também? Fulana tá, ação em fulana, não pode... Inclusive, no instante a pessoa aprende. Inclusive, Juliana, a gente vai te passar, que só não tivemos tempo ainda, mas vamos te passar os termos de uso da tua imagem e do teu áudio, ok, para o podcast, tá certo? Então, que esteja registrado aqui. E só um detalhe, esses termos não necessariamente precisam ser escritos.
Então, eu Inscritos, consenti pronto, aqui em tá. público. Olha, pessoal, consentido, ok? Sem problemas, junto ao podcast. Deixa o projeto de extensão da FPB funcionar. Muito bem. Mas Mas eu é acho que assim, pega, eu acho que está pegando, eu acho que é, os é profissionais precisam se capacitar, porque quando chegar, eu chamo de tsunami isso. LGPD. Quando chegar, vai Uhum, chegar chegando. Está começando as cobranças institucionais das grandes. Então, eu tenho, por exemplo, o Walmart contrata as pequenas. Por exemplo, um contador, publicidade e uhum, marketing, uma empresa de software, etc. A Walmart está todo adequado à LGPD. Na LGPD diz que seus parceiros comerciais, que são chamados operadores de dados, que também tratam com sim. seus dados, precisam estar Precisam estar. adequados, porque eles são Entendi. solidariamente responsáveis. Foi o contador que Isso. vazou o dado do Walmart. O Walmart vai responder. Ele está no polo do outro lado, lá de réu do processo judicial ou Uhum, administrativo. Então o Walmart vai chegar para o contador e vai dizer o seguinte: eu sei que você é sozinho, mas você está adequado à LGPD, senão rescisão de nosso contrato. Você, startup de publicidade e marketing, eu estou toda adequada, eu adoro o seu serviço, mas você está adequado à LGPD? Não está, então eu vou ter que reincidir contrato. Porque eu não vou levar uma multa ou entrar num processo judicial de um titular do dado, porque você, que é um terceirizado, não está fazendo certo. Então, essa uhum. tsunami vai vir de cima para baixo, como demanda mercadológica, junto com a conscientização dos titulares, quando eles vivenciarem na prática, mais ainda, né? Porque a gente já vivencia roubo de Instagram, roubo de banco, roubo de senha, uso indevido de cartão de crédito virtual e etc. Junto com essa, é como se fosse uma engrenagem. Governo, com as suas autarquias fiscalizando e caindo de pau, conscientização social sobre a importância de ter os seus dados pessoais protegidos, mais conscientização de inovação institucional. E só um parêntese, que eu acho que é relevante, a LGPD não veio para atrapalhar negócios. A LGPD não veio para amarrar inovação e desenvolvimento tecnológico, porque se viesse, eu seria a primeira a não me interessar sobre ela, ia cair de pau. A LGPD Juliana, veio para... Entendi. você está Peraí, deixa eu falando. dizer. Deixa eu Deixa dizer eu uma Ah, falar. coisa. foi Deixa eu dizer mal. uma coisa. A Aham. LGPD veio para proteger a gente. Eu, Isso. você. Porque eu pergunto uma coisa: quantos softwares hoje, na sua empresa ou no seu projeto dentro da universidade, você que é aluno, você está desenvolvendo? Você diz É. 1, 2, 3. Agora abre o teu celular. Quantos aplicativos tu tem usando? Então você é mais titular do dado do que desenvolvedor. Tem essa Isso. consciência de que o dano que a LGPD visa proteger não é atrapalhar o que tu está fazendo, mas antes de tu ir trabalhar, tu é um ser humano que está dando os teus dados pessoais para uma série de empresas que o petróleo É. desse século é dado pessoal. Se não tiver esse regulamento, vocês vão ver, É não porque tem verdade. lei, mas viriam É. como seria um inferno a vida da gente. Um inferno Pronto, mais do para que já é. E tratar Mas desse só, era isso. só, aí só um ponto, Jonathan, bem rapidinho. Ju, só uma. E a gente já está sentindo a consequência da lei, não necessariamente pelos processos contra as empresas, mas pela mudança de postura, principalmente nas big techs, fintechs, né? Então, por Isso. exemplo, há meses eu cancelei minha conta do Facebook, na verdade criei uma só para dizer lá, olha, não estou mais aqui, né? Tá lá no Facebook, Uhum. porque uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você entra na conta do Facebook, vai lá em dados, né? Controle de dados, aí tem uma área escondidinha lá que é dados compartilhados com terceiros, né? Ou dados Isso. de terceiros. Quando você acessa lá, cara, assim, até o aplicativo que acessa a Wi-Fi aqui em casa, né? Da banda larga, Sim. tinha informação relacionada com o Facebook. Né? Toda vez que eu abria o meu aplicativo de banco, ele não tem a informação da transação. Ufa, ainda, Uhum. né? Mas toda Ainda. vez que eu ativo o aplicativo, o banco manda para o Facebook. Ei, ativou o banco. Tá aqui Fechou o fazendo banco. alguma Né? coisa. Então, Exatamente. assim, praticamente tudo. Eu comprei uma coisa na Magalu, tá lá. Comprei um troço, não sei o que, tava tudo lá no Facebook. Né? Então, assim, Exatamente. eu entendo que o Facebook está usando aquilo para poder fazer o algoritmo e me vender coisas mais alinhadas, tarará, e a gente chega num ponto, que eu estava até comentando um dia desse em outro momento, que é uma coisa é você ter
um algoritmo que te indica algo que você está precisando comprar, certo? Então, Juliana Sim. toca violão, ela está precisando trocar o violão dela. Outra coisa é eu conhecer tanto Juliana que eu sou capaz de induzir Juliana a querer comprar alguma coisa, né? Que é um A trocar sem nível, precisar, não é? que é Quer o que está dizer, de sendo você. feito. É isso que acontece com os Isso. nossos dados, né? Então, Isso. os algoritmos eles conseguem saber tanto da gente que se você parar para pensar, tem vezes que eu olho assim e digo, vou comprar uma coisa, eu paro. Peraí, né? Por que eu tô querendo comprar esse troço, entendeu? Será que sou eu mesmo que tô precisando? Não, não tô, cancela, entendeu? Exatamente. Porque E a você lei de vai você induzido, sem entendeu? querer, Pá, exatamente. E exatamente. vocês têm que lembrar que 2018 foi a lei com vacância de 2020, e vocês têm noção da invasão que a gente teve nesses aplicativos, porque a lei já estava valendo, já estava publicada, mas sem valer. Então, as Uhum, instituições que vivem disso disseram assim: ou a gente pega agora, ou não pega isso. nunca Ou vai. mais. E o meu Isso. nome, e a minha foto, e a minha idade, e a minha filiação mudou de Pois 2018 é. para cá? Não, então já foi. E eu não tenho É. mais, porque a lei não retroage, a não ser que seja em benefício do réu. Isso é um Isso. princípio do direito. Então eu só Aham. posso cobrar LGPD de 2018 para frente e mais, 2020 para frente. Isso. Então eu vou ter que ter um ônus argumentativo jurídico enorme para conseguir Só qualquer do coisa nosso na passado. justiça do passado. É, Então, a partir do exatamente. momento em que a gente tenha, enquanto sociedade, e não a gente numa bolha, como a gente está Aham. aqui falando num podcast de pessoas que Isso. estudam isso, que se interessam por isso, mas quando a menina que trabalha aqui em casa para fazer a faxina, ela disser assim, não, eu vou desligar aqui o meu GPS, porque vão saber que eu não sei nem o que é Isso. GPS, mas disseram que quando eu desligo esse botão, ele não sabe onde eu estou, para eu não ser nem É, assaltada. Então, quando a gente tiver essa consciência, é como se fosse uma é, engrenagem de funcionar, entendeu? E a gente é. precisa se preocupar. Aí outras pessoas eu escutei assim, mas Juliana, tu é muito dramática, porque sem isso também a gente não faz nada. Aí eu digo, Aham. beleza, tu queria em todos os lugares ter uma câmera tipo Big Brother? Em É. todos. E eu não estou falando nada de muito íntimo, você ir no banheiro, tomar banho, não. Eu estou falando em todos. Tipo, eu estou Sim. dormindo, alguém me filmando. Eu Uhum. tô comendo, tô tirando uma catota, alguém me filmando. Eu não queria. Só que é o que a Isso. gente tá fazendo porque eu deixo a É. bexiguenta da câmera aqui no meu computador sem botar uma tarja preta e ela tá disponível para todos os softwares que estão no meu computador. Isso. Então eu estou deixando enquanto eu estou tomando aqui um refrigerante, enquanto eu estou dormindo, enquanto eu estou de boca aberta, enquanto eu estou fazendo nada, respirando, eu estou com a câmera de Big Brother. Isso. E se não Então, houver assim, nada que regule isso, a gente tá exatamente. ferrado, né? Com Tende a a piorar. regulação a gente já está ferrado. É. Imagine sem regulação. Então, a LGPD, minha gente que está escutando, por favor, não tenham raiva da LGPD. Vocês se espantem para que a gente, como sociedade, tenha consciência e para a gente, Uhum. enquanto desenvolvedores de software, façamos as coisas que precisam ser feitas. Dá para ganhar muito dinheiro, dá para fazer o seu software muito bem, dá para fazer interfaces gráficas maravilhosas. Ela não impede a coleta de dados pessoais. A gente não é proibido mais de fazer software e usar dados. Você pode usar os dados pessoais, mas você vai Isso. usar com balizador, você vai usar com consentimento, você vai usar sem infringir o direito do outro, porque o direito da gente acaba quando o do outro começa. Essa é a Muito bem. premissa. Nosso tempo tá indo pro beleléu, mas vamos lá, Jonathan. Tu tem uma pergunta aí, Eu né? tinha mais uma pergunta. Tá falando tanto assim que a gente tem que cobrar realmente nossos direitos? Qual é o tamanho do prejuízo que uma empresa recebe quando, digamos, Até É o tamanho 50 da pancada, né? milhões, até 50 milhões de reais, a depender do faturamento. E eu digo Uhum. mais, a multa não é o maior dos problemas. Por que multa no Uhum. Brasil? Primeiro vai ponderar com o tamanho da instituição. Então, nem todo mundo vai ter essa multa de 50 milhões. Uma startup que a renda mensal é 5 mil não vai pagar 50 milhões, vai pagar 2 mil. Uhum. No Brasil, a gente tem recorre do recorre do recorre. É o primeiro problema. É. Depois a gente tem a cultura de suaves prestações. 5 mil em 10 vezes é 500 reais. Eu continuo fazendo errado, porque 500 reais por mês dá para eu pagar. O Isso. pior é a reputação da instituição e o pior é o não acesso à informação, que é o core
do seu ativo de negócio. Eu não te dou multa, a NPD. A NPD diz, eu não te dou multa, mas tu vai passar 2 semanas sem acessar o teu banco de dados inteiro porque usou indevidamente dados pessoais. Depois tu volta a usar normal. Aí tu pensa aí numa loja de miçangas. Sabe aquelas miçanguinhas que faz pulseirinha? Pega fios de silicone que você tem milhares com vários preços, Isso. tamanhos, banco de dados enormes, que são simples, mas são enormes de quantidade de dados, e você diz assim, pronto, então você pode operar aí na sua loja no shopping, mas você não tem nenhuma informação. O que era 20 centavos você vai vender por R$1, o que era R$2 você vai vender por 70 centavos. Resumo, É, fecha a loja. Fecha a loja. Você não tem mais como funcionar. exato. Outra coisa de reputação mais do que multa. Pense no bebezinho seu da creche, que passa o dia lá e você sabe, é notificado, porque a NPD obriga essa notificação, a escola publiciza e manda para o seu e-mail que o seu filho, tomando banho peladinho, vazou os dados e está num site de pornografia. Que a escola já tomou todas as providências possíveis, judiciais e de segurança, que já avisou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que as câmeras não estão mais disponíveis, mas eu estou lhe avisando. Me diga qual é a criancinha que vai estar matriculada nessa escola na próxima semana. Nenhuma. Nenhuma. De fato, tem Então, muitos mais do que elementos os 50 relacionados milhões, as ao sanções que a risco, NPD né? vem trazendo é o risco negócio. Isso. Então, Não é exatamente o dinheiro mesmo o problema. O problema é você isso. não ter acesso àquilo que realmente te dá Por lucro. exemplo, a reputação da instituição. Por exemplo, eu sou uma instituição de segurança da informação. Vamos supor que eu deixe a universidade e viva de consultoria. Aí eu tenho uma cartela de clientes e eu digo assim para esse cliente um dia: ó, todos os dados de vocês vazaram. Eu sou de segurança, mas todos vazaram sem querer. Desculpa aí. Quem é que vai continuar comigo? É, Como é que eu sou de segurança que eu tenho minhas coisas tudo vazado, dei as informações dos meus clientes? Então, eu preferia a multa de 50 milhões, porque eu pagava e ficava calado. Então, pois é. a NPD vem, a LGPD vem sendo rigorosa para que a gente pense 10 vezes. Se a gente planejar, dá para fazer certo. E dá para ganhar dinheiro. Só é não tirar e não usar os outros como um meio de ganhar esse dinheiro. Muito bem, Ju. Bem, nosso tempo está indo para o brejo, certo? Então, É e bom esse que fica a assunto de versão 2, fato 3. daria para. Exatamente. Mas, assim, me corrija se eu estiver errado. Então, assim, algum resumão, assim, né? Se eu for criar uma solução, uma preocupação que eu tenho que ter é com como eu coleto o dado, como é que eu retenho o dado, o tempo que eu vou manter esse dado, né? Onde eu armazeno esses dados, né? O que eu faço com esses dados, né? Então tem que ter permissão sobre o que fazer com esses dados, né? E fora N outras preocupações transversais em toda a estrutura do direito também, né? Então, como você falou, Sim, de isso é jovens, mais adultos, idosos e tecnológica, tal, isso. né? Exatamente, fantástico. E Então, assim, clareza nos termos, certo, pessoal? Clareza nos pronto. termos, porque é uma exigência. Não adianta botar letras mini, termos técnicos. Isso hoje é causa de processos judiciais. Eu posso, como advogada, entrar e dizer isso não está claro, conforme a lei tal, eu fui prejudicada porque eu maquei o clique, eu quero o meu dinheiro de volta e ainda quero isso, 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 porque eu fui prejudicada. Isso. Então, clareza nos termos de consentimento, clareza nos termos de cookie, clareza nas políticas, nos avisos que vão estar lá. Não bota lá o teu sistema web. Aceito todos os cookies. Que cookies são esses? Pois Fala para o exato. usuário. Deixa um botão bem Aham. grande assim, revogar coleta de cookies. Não tem problema É. coletar, mas você precisa comunicar direito e não enrolar o usuário. Então, são boas E práticas aí, assim, rapidinho, que vocês podem implantar amanhã, já começar nas instituições aí. assim, a gente vai depender de você e N outros profissionais também que estão envolvidos nessa questão para nos dizer o que é
clareza, né, para nos dizer o que é, como fazer, normatizar isso, Não basta porque somente estar lá. né, realmente é muito sério, vai ter muita questão de interpretação, é uma questão técnica que, Ave Maria, eu fico imaginando a loucura que vai ser a vida dos juízes, né, na hora de estar interpretando, advogados na hora de estar lidando com esse tipo de coisa, e aí esse Exatamente. log, criptografado ou não, é um log auditável, não é um log auditável, e esse cookie, Aham. poxa, que cookie, biscoito agora entrou na história, né, então Como assim? Aham. quando eu clico num botão lá de cookie, eu fico pensando, sei lá, né, nas pessoas comuns do mundo, eu fico olhando e o que diabo é cookie, né? Até para explicar para os alunos na graduação, né? É um Isso, troço complicado hoje em dia, enfim, mas vamos lá, é exatamente. isso aí, é a oportunidade da mudança, né, que a gente está E vivendo. tem muito Pra, material, minha gente, prático. Tem muito pronto, material no site da NPD, tem material no site da Secretaria do Governo Digital. Vocês procurem lá, documentos e pronto. publicações. Não E precisam vamos nem dizer colocar site para decorar. É E só vamos vocês colocar botarem links no de Google. tudo isso. Vamos colocar link também de várias dessas coisas aí na descrição aqui do episódio, certo, Ju? Aí fica Pronto, disponível para quem a estiver ciência está acessando. fazendo também, tem muitos artigos, inclusive de brasileiros, não Uhum, meus só. Eu tenho dois uhum, também que vão ser apresentados tá. aí, Uhum, mas sobre LGPD e uso de inventário de dados para engenharia de requisitos, como é que a gente já pode, de maneira prática, usar e pensar e mapear leis com uhum, isso. Tá saindo um livro meu agora em setembro sobre tanto para o pessoal de direito que quer entender um pouco mais uhum. tecnologia, quanto para o pessoal de computação. Eu achei uma linguagem meio termo que quer entender um pouco de Legal. direito sobre inventário de dados, lei geral de proteção de dados e como a gente constrói esse mapeamento de dados. Então eu trago Massa. lá sistemas de gestão, modelos de planilhas eletrônicas, como a gente Uhum, valida, quanto tempo tem que demorar as reuniões nas empresas, e uma série de boas práticas que pode ser assim o primeiro caminho. É um conjunto de uma série de livros de tentar traduzir essas leis e guias em como uhum, faz numa empresa, como faz numa indústria. Então vai vir o inventário, vai vir as políticas, vai vir atendimento ao uhum. titular, gestão de incidente, para quem eu ligo, eu puxo o cabo de rede, Sim, eu desligo o sistema do isso. servidor, então, um conjunto de. Vão vir aí, acho que são 7 livros, está saindo o primeiro Uhum. agora. São livros simples, uma linguagem técnica rápido, para a gente Certo. sentar e fazer. E testar. E testar e melhorando. Fantástico, Ju. Muito bem. Tô ansioso aí, viu? Quando liberar, a gente já posta também lá no nosso Instagram Em também, tá primeira certo? mão, minha gente, esse Quando podcast é publicar. babado. Muito Primeira mão que bem, está olha aí, tá sabendo certo? Você desse que está livro que ouvindo está aqui, se saindo. liga aí no livro de professora Juliana, tá certo? Sobre o tema. Muito bom, fico muito feliz. Parabéns, viu? É isso. Muito massa. Bem, eu acho que é isso, tá certo? A gente vai realmente encerrar por aqui, apesar de que tem aqui, a gente tinha programado mais umas 30 questões e assuntos diversos sobre esse assunto, Fica mas vai versão ficar para outro 2, minha momento. gente. É. Exatamente. E aí a gente agradece demais aí a tua participação, viu, Ju? Tá certo? Parabéns também por essa jornada, pelos resultados que vem obtendo, tá certo? Isso é muito legal, tá? É isso, Ju, quer comentar alguma coisa? Jonathan, Daisy? Eu agradeço o espaço, É, espero que seja um meio de grande divulgação e fico feliz que isso é um projeto lá do meu muito bem. canto, da UFPB, no meu campus. Pois Acho é, lindo. muito E a gente que bem. tem que Obrigado. agradecer, né, pela presença da senhora. Nunca é tarde para a gente aprender, ainda mais quando se trata dos nossos direitos, né? Então, muito obrigada Verdade. por ter Sem contar que participado. são dados sensíveis. Bem, eu mesmo não tinha essa noção que tudo está sendo monitorado, literalmente tudo. Uhum. Pelo menos saber um pouquinho de algo pode ajudar. Assistam o Dilema das Pois é, Redes. Eu acho que é um primeiro é, choque de realidade. Todo Dilema das desenvolvedor redes precisa choca. ler o Dilema das Redes. É. E eu vi uma notícia, não quero me estender mais esse podcast, pelo amor de Deus, mas eu vi uma Tá notícia, muito inclusive, bom, minha do. gente. Escuta o Pois é, podcast. eu vi uma notícia sobre de que os carros, né, obtêm mais informação sobre a gente do que os smartwatches, né? Não sei se você leu isso Misericórdia, aí. isso aí Pois não li é, ainda. então, Ainda bem que o meu distância carro é de linha percorrida, Peba, aí local, não tem isso. etc. Pois é, enfim. Então, mas fica aí Meu o mote. Mas Deus. beleza. Pois é isso, pessoal. É isso aí.
Muito obrigado, então, tá? Então é isso, até o próximo episódio aí, pessoal. Esse episódio ele tá disponível, tá? Tanto nos agregadores de podcast, como em nosso canal no YouTube, tá? Então, se você está nos escutando, nos escutou pelo Spotify ou outro agregador, a gente tá lá no YouTube também. Se você está nos vendo aqui no YouTube, a gente tá nos agregadores, tá certo? Os links e tudo estão lá no nosso site, tá? Que é engenharia.software, não tem .com.br, apenas isso, engenharia.software. Então acessa lá o nosso site. Você também vai ter links para algumas referências que a professora Juliana passou aqui, tá certo? E para outros episódios também do nosso podcast, tá bom? Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, conhecidos, tá certo? Ajuda a gente, ajuda a causa, tá? Deixe seu comentário também na página do episódio, entre em contato com a gente pelo Facebook ou pelo Instagram principalmente, tá? E é isso aí. E a gente agradece fortemente aí a toda a equipe, Jonathan, Daisy, tá? Juliana novamente pela tua presença. E nos vemos novamente aí no próximo episódio, tá bom? Grande abraço a todos e todas. Tchau, tchau.